Olá pessoal, eu sou Luciano Amorim e nós estamos aqui hoje no especial político do Portal 7 Segundos, visitando aqui o Portal 7 Segundos e, claro, vamos falar sobre esse cenário político tão diversificado que está acontecendo nesse momento. Estamos recebendo o ex-governador do estado, aliás, uma ampla e longa carreira política, o Ronaldo Lessa. Ronaldo, 73 anos, vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito da capital, governador por 2 mandatos e agora vice-prefeito da capital. Você tem aproximadamente, seu primeiro cargo eletivo foi no ano de 1982, né? Então lá se vão quase 40 anos aí na política, né? E aí a primeira pergunta que eu faço é justamente essa. Qual é o segredo dessa longevidade política, né? Primeiro, bom, eu quero agradecer vocês, aos 7 Segundos, por me permitir, Luciano, a oportunidade de, aqui em Arapiraca, conversar com a população, né? Dizer, olha, o meu partido está colocando meu nome como pré-candidato, e depois de mais de um ano que eu não venho a Arapiraca, então, primeiro, é a gratidão de estar aqui conversando com vocês. Vocês abrirem a porta para a gente conversar com a nossa população. E os 40 anos, eu acho que é porque comecei cedo também a vida pública. A vida pública, eu poderia dizer, porque ensinei, fui professor do Estado, me formei em engenharia, fui para... Quando estudante, já me meti em política, fui presidente da FADU, enfrentamos, denunciávamos as questões da ditadura, vi preso naquela época por isso. Então, depois, formado de engenheiro, fui ao Rio de Janeiro, trabalhei no Rio e em Curitiba como engenheiro até o ano de 81, quer dizer, com 32 anos, 33 anos, é que eu decido que eu estava no caminho errado. Com todo respeito, eu dizia assim, olha, eu fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Rio de Janeiro. Então, eu digo, bom, eu não vou querer mais fazer as obras que eles querem. Eu vou fazer as obras que o povo precisa. A gente tem sempre essa ilusão naquela época. Como se a gente depois pudesse fazer todas as obras quando chegasse. Eu já cheguei a prefeito e governador. Não é bem assim a vida, mas pelo menos o gestor pode influenciar muito mais e é melhor do que a posição que eu tinha como engenheiro, apesar de ter gostado muito de exercer minha profissão. Então, esses 40 anos, ele é um pouco diferente, porque os 40 anos não foram seguidos. Repare, fui prefeito, fui deputado, depois fiquei 2 anos sem mandato, depois fui vereador, aí depois de vereador, aí juntou. Eu consegui, de vereador, me eleger prefeito. Depois de prefeito, foi 2 anos sem mandato, fui até para os Estados Unidos, passei um período lá no BID, aí voltei, aí fui governador, aí tinha reeleição já, fui 2 vezes. Depois perdi a eleição de senador, fiquei sem mandato até 2014. 2014, ganhei a eleição para deputado federal. Quer dizer, não sou eu chamo, o carreirista, eu sou o político que as pessoas conhecem, com as minhas qualidades e os meus defeitos, que todo mundo tem. E eu acho que isso é que é o segredo, é o respeito que eu tenho à população e a interação que a gente tem com esse povo da minha terra. Vou fazer uma pergunta a respeito dessa questão, dessa polarização de hoje em dia, espectros políticos, né, direita, esquerda, sempre esteve localizado ali na centro-esquerda, né? Inclusive aquelas eleições ali de 98, que o senhor venceu aquelas eleições com uma ampla votação para toda a esquerda aqui no estado de Alagoas. O que é que mudou de lá para cá? Por que essa polarização hoje está tão acirrada e por que a esquerda sofre esses ataques tão grandes nesses tempos atuais? Olha, o país teve a ditadura, quer dizer, foram 20 anos sem eleger governador, não elegia prefeito e capital, né? Então, um processo enorme para fazer a redemocratização. O país refaz a Constituinte, foi eleições diretas, 100 mil nas ruas. Quer dizer, então, o país volta a começar a reconstruir a sua democracia. E está nesse período, né? Então, ali o mundo estava retomando uma posição de centro-esquerda, né? Havia valores sociais mais amplos, né? Valores individuais também, né? Esse período foi um período inclusive, de humanização.
De uns anos para cá, veja bem, aí há os erros. Também essa democracia, quando ela não é aperfeiçoada como deve, você tem uma retomada da direita. Foi na França, foi nos Estados Unidos, um Trump, e aqui chega uma direita que não tinha coragem de botar cara. Hoje o Bolsonaro se orgulha de ser de direita, e muita gente. Né? Não estou dizendo com isso que são, como rotulam, todos que votaram em Bolsonaro é fascista, não é isso que eu estou dizendo. Tem até fascista ali no meio, mas não é isso. Mas é uma direita que botou a cara. Hoje tem gente que se orgulha e diz, eu sou da direita, etc. Antigamente eles não diziam muito esquerda, mas centro-esquerda, né, um ou outro tinha coragem tipo do PCdoB, do PCB. Eu mesmo fui do PCR na década de 70. 1 ano, 2 anos, depois não era como é a minha praia. Aliás, até me afastei um período, que era o período que eu fui engenheiro. Então, nesse período, o meu trabalho era muito mais pela anistia, era muito mais pelos presos políticos do que, na verdade, de fazer política. Então, isso é que está acontecendo hoje. Aí o que ocorre? A esquerda chegou, a nossa esquerda chegou ao poder. Se a esquerda é a que chamam de comunista, como disse aqui, também a direita também faz a mesma coisa. Todos os comunistas rotula, todo mundo coloca todo mundo no mesmo saco de gato. O mesmo erro que a esquerda faz com a direita, colocando todo mundo de fascista, ao inverso. Então, mas há já a polarização. A gente está vivendo isso, a polarização, e eu acho que não ajuda o país. Por quê? Porque o Lula teve, que volto a dizer que eu votei várias vezes, que fez muitas coisas por Alagoas, nosso aeroporto, começo do centro do Canal do Sertão, o Ciro era o ministro, ele o presidente, fez muita coisa. E no passado respondeu muitos desafios. O nordestino está votando nele porque ele já foi grato, está sendo grato ao que ele fez. E como vê o outro da direita, que é um lado inverso, aí fica essa polarização, que, lamentavelmente, é ruim, porque eu acho que o que a gente precisa é dar um passo adiante. Quer dizer, a gente avançou, direitos sociais e humanos avançou. Agora, o que falta? O país precisa ser mais justo. Será que a nossa legislação tributária é justa? Ou aqui é um país da elite, dos ricos, sobretudo do nosso Estado? É o Estado da classe rica e uma pobreza enorme. Quer dizer, isso é normal? Não é. A esquerda resolveu? Não resolveu. Então, nós temos débito. Nós podemos ter avançado nos aspectos, mas não avançamos de tudo. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. E a dificuldade, por exemplo, do Ciro chegar a uns 15%, 20%, ou o PMDB, ou outro candidato qualquer, conseguir chegar aí, o que é ruim para o país. Essa é a minha avaliação. Essa polarização não nos ajuda. Perfeito. Antes da gente entrar nessa questão política de fato, Ronaldo, deixa eu trazer um pouco, já que você falou aí de reforma tributária, um dos pontos que está sendo tratado, e eu acho que você tem até autoridade para falar sobre isso, foi governador durante 2 mandatos, é esse novo modelo tributário para a gasolina, para os combustíveis, que reduz o ICMS, ou seja, reduz a arrecadação dos estados e compensa vendendo um patrimônio público, que é a Eletrobras, e distribuindo esses valores para os estados. Você concorda com esse modelo de derrubada do preço do combustível, ou o que é que o senhor avalia hoje, qual seria hoje a fórmula para baixar o preço dos combustíveis no Brasil? Olha, isso aí é a reforma que, desde a década de 90, começou a neoliberalismo nesse país, começou a tomar conta. Veio de outros países e começou a dizer o seguinte: o que é público não presta, o privado é que resolve os problemas. Veja só. E isso foi aos poucos avançando, e hoje, me diga uma coisa, como é que você justifica o preço do combustível nosso e a Petrobras ser um monopólio como é? Tá certo? É um patrimônio do brasileiro, foi um orgulho que a gente teve. Hoje, você dolariza o preço do combustível e você acha que vai resolver vendendo a Eletrobras? Repare, como foi que esse país se desenvolveu? Foi com a Siderúrgica Nacional, foi com a Eletrobras. Quer dizer, quando as empresas estrangeiras estiveram aqui, que não deram resultado, como era a Light, aí foi o que os estados fez. O estado criou a sua CEAL, o Rio de Janeiro criou a sua companhia, São Paulo. A gente deu um avanço. Nós fomos, durante muitos anos, o único país que mais crescia, que hoje é a China. Era o Brasil que mais crescia. Quer dizer, quando a gente realmente assumiu a responsabilidade disso e a gente mostrou competência de fazer isso. Depois começou a febre.
funcionário não presta, funcionário, as coisas públicas não vão para frente e não conseguiram fazer a separação. Por exemplo, eu fui governador. Tinha umas zonas, Alagoas, eu não me lembro de ter tido hotel público. Não tem sentido. Você está entendendo? Quer dizer, o papel do poder público não é tomar conta do hotel. O hotel é do privado. E essa coisa é do privado. Agora, a água é segurança nacional e privatiza a água, como eles querem privatizar a água. E está fazendo isso aqui em Alagoas. Agora, a energia. Você vai privatizar a energia? Quer dizer, tem concorrência? Não. Somos incompetentes? Não. Quantas hidrelétricas a gente fez, enquanto os outros países tinham carvão, toda a energia muito mais, vamos dizer, poluída do que a nossa. E nós temos a energia eólica, entendeu? Nós temos a energia solar, que basta esse Nordeste pode construir energia para isso tudo, cara. A gente vai entregar isso a estrangeiro, vender essa nação, pegar os ativos nossos, como foi a Petrobras distribuidora, entregar na mão desses caras. Isso é um absurdo. Esses caras são criminosos com relação à economia do país. Não tem justificativa, entendeu? Eu acho que esse não é o caminho e não é essa saída. O que a gente está vivendo é um Congresso que é formado por aglomerados, tá? Aqui é o negócio, aqui é os bancos, aqui é os seguros, que são corporações que controlam esse país. A gente precisa de um país que possa dizer assim, ter a honra de ter um país que é a minha pátria, que cuida dos seus filhos, e não um Brasil que tem toda essa maravilhosa energia agro-plural em termos de ecologia, e um país que tem essa diferença social brutal, que podia corrigir tudo isso. Então, eu acho um absurdo. E para complementar, a questão tributária brasileira. A gente é um país que, nem os países capitalistas, pega os Estados Unidos, França e Inglaterra, eles cobram muito mais dos ricos do que a gente. Muito mais dos ricos. Aqui, nesse país, quem paga imposto de renda é assalariado e a classe média brasileira. Não são os ricos que pagam o imposto que deviam pagar. Verdade, governador. Vamos entrando agora aqui nessa questão do cenário político, né? O senhor falou aí dessa quadra tão difícil na política brasileira. Há 4 anos atrás, nós somos governados por um governo de centro-direita, do Bolsonaro, né? Qual a avaliação que o senhor faz desse governo Bolsonaro, governador? Não deu sugestão nenhuma. Foi um governo negacionista, um governo que, quando a gente precisou para salvar vidas, não contou com ele, tá certo? É equivocado, porque acha que os valores de direita superpõem a questão da humanização. Ele tripudia em cima da questão humanitária. Portanto, por mais... O que no começo você teve uma coisa boa do governo do Bolsonaro, que depois ele jogou no lixo? Foi os juros. Caiu o juro, melhorou a classe mais pobre? Não. Ele depois só fez benefícios para os ricos. Esse é um país que é um paraíso para quem pode, para os ricos. A gente não viu absolutamente nada que pudesse dizer. Até os programas que já existiam, como é o caso do programa que o Lula tinha feito, os programas sociais, que ajuda, é importante, o país precisa, eles trocaram de nome, porque também não tinha outro jeito. Ele pegou também uma pandemia, quer dizer, não foi fácil, mas o pior é que qualquer outra pessoa que não tivesse essa visão que ele tem, poderia ter enfrentado esse problema com uma outra visão. Ele achava que só trocando o nome, ainda tem mais. Não foi pior por causa do Congresso. Mesmo um Congresso que, veja só, mesmo um Congresso conservador, que é mais de direita, do centro-direita, esse Congresso precisa de voto. Esse Congresso, aí ele, então, das questões centrais, que são dos caras que financiam ele dá a resposta igual ao governo. Mas nas outras respostas ele foi controlando. Hoje você tem o Bolsonaro que criticou demais o Centrão, que criticou demais esse segmento. Ele hoje, de certa forma, é refém também disso. Essa aqui é a grande verdade. Mesmo nesse contexto, o senhor acredita que há possibilidade, além, claro, do favoritismo do ex-presidente Lula de um lado, da segunda colocação estável, né, do Bolsonaro nas pesquisas, o senhor acha que existe espaço
tanto eleitoral como político, para a discussão de uma terceira via no país. Lembrando que nós estamos aí há pouco menos de 120 dias das eleições. O Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas, tem menos de 10 pontos percentuais. Eu acho que ainda tem espaço para o crescimento de uma terceira via? Esse aqui é o que eu digo que lamento muito. Eu acho que deveria ter. Porque você tem junho, julho, né? O agosto já é campanha, propriamente dito, e setembro. Então, são 120 dias. Né? Eu espero que essa pré-campanha... Reparem bem, foi o que eles fizeram. Eles, eu digo legisladores com o judiciário, eles arrefeceram. Os legisladores diminuíram a campanha. Né? E o judiciário interpretou a pré-campanha com mais benevolência, com menos pressão, como era antigamente. Então, hoje, você tem uma pré-campanha que, de certa forma, os candidatos estão postos, discutindo, pedindo voto, não pode dizer essa palavra, mas na prática, sobretudo, os candidatos a nível majoritário. Então, não é só o presidente da República, mas o Lula, nem o Ciro, todos eles estão fazendo isso. Espero que o tiro saia pela culatra. Porque acho que a polarização, como ela interessa os dois, então ela é fácil um jogar para o outro. Agora, o importante é o seguinte, repare bem, se você juntar os dois, o que não é nenhum nem outro é a maioria. O problema é que essa maioria, repare bem, vamos dizer, os dois juntos dê 60%, 65% e tal. Você tem, então, 35% a 40% que ou não quer votar, ou não sabe, vai votar no Bolsonaro porque não suporta mais o PT. O outro vai votar no PT porque Bolsonaro é isso, é aquilo outro. Tá entendendo? Então, o que é que ocorre? Então, uma grande parte dessa maioria, ela vota pelo negacionismo também. Quer dizer, eu não vou votar no menos ruim. Tá entendendo? Vou votar no Lula porque, aqui, ingratidão pelo que o Lula fez pelo Nordeste. E você não pode negar o que ele fez pelo Nordeste. Quer dizer, mas a gente não está olhando o que tem que ser feito para frente. A gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que olhar, esse país precisa, tem necessidade e pode ser muito melhor do que foi até agora. E esses dois honrados, seja lá como queiram de colocar, sem falar de defeitos de ninguém, esses dois podem e devem ser superados. O Ciro preparou, está preparado há anos, tem programa de governo. Se viesse um outro, aquele que foi governador do Rio Grande do Sul, ou qualquer outra Tebet, podia ser, eu não quero dizer que tinha que ser o Ciro. Eu acho o Ciro o melhor de todo, mais preparado, é o que eu vou votar. Mas respeitaria e entenderia que o país ganhava, se tivesse mais opções, se a gente pudesse dialogar. Agora, o que é que faz eles dois? Eles não dialogam. Não é verdade? Tá, ninguém fala para debate. Está entendendo? Quer dizer, eles estão numa zona de conforto, todos os dois. Eu acho que isso não ajuda o país, isso não é bom. Eu queria que o tiro saísse pela culatra. Ou então que fosse o contrário. Quer dizer, quando o judiciário fez isso, ele também devia estar pensando melhor, e não pior. Ele queria o melhor para o país. Né? Eu não digo nenhum legisladores, podiam ter votado pelos seus interesses. Que, supostamente, eles foram que votaram, que foram que elegeram, podia ter dúvidas se ele estava votando com o melhor das intenções. Mas o fato é que esse conjunto de decisões ela possa dar um efeito positivo no sentido da pré-campanha alterar esse quadro. Se Deus quiser, é o que eu estimo, que eu espero que aconteça, mesmo que seja dividido. Não seja só o Ciro, que a gente tivesse mais 12 pessoas com 15, ou com 12, ou com 18, porque aí nivelava, e, no instante, eles viriam para o debate e o país cresceria, a população ia ter mais opiniões sobre as coisas. Sem dúvida nenhuma. É nesse contexto, que o senhor acabou de analisar tão bem, que o senhor coloca a sua pré-candidatura ao Senado. O senhor já foi pré-candidato ao Senado, já foi candidato ao Senado em 2006, né, na esteira ali de seus 8 anos de governo do Estado, se candidata novamente. O único cargo que o senhor não tem ainda na política, né? O único cargo eletivo que ainda lhe falta na política. De onde veio esse interesse em se candidatar a senador nesse momento, nessas eleições? Não tem, não foi interesse meu, não. Pelo contrário, se mandasse eu escolhia governador. Entendeu? Mas não podia, porque eticamente não era o correto, a não ser que eu desmanchasse a frente. Mas eticamente não era o correto. Mas era o que eu
acharia que contribuiria mais. E olha que, na opinião, quando você bota pesquisa, o povo me vê mais como gestor do que como legislador, entendeu? Agora, acho que posso ajudar. O partido compreendeu isso e colocou a pré-candidatura do Senado. E aí eu digo, é honroso, olha, eu sou vice, me sinto honrado porque eu estou servindo ao povo, quanto mais senador, que é a casa mais alta do país. Né? Tem assuntos, como, por exemplo, dívida externa, não vai nem para a Câmara, o Senado é quem decide. Nomeação do Supremo, é o Senado que decide. Embaixadores, é o Senado. Quer dizer, aquela casa não é uma casa para aprendiz, é uma casa para as pessoas que realmente estão preparadas para fazê-lo. Então, eu digo, bom, eu acho que depois desse tempo todo, tenho alguma experiência para também contribuir com o país. Então, mas o projeto não é meu. É um projeto que hoje do PDT, que eu quero que seja equilibrado, veja bem, eu quero que o PDT e o Ciro também assimilem, e quero que outros partidos venham. Por exemplo, aqui em Alagoas tem uma candidata, é Mônica Carvalho. Era preciso mais mulheres na política. Tem a Jó Pereira, que é candidata a vice. Quer dizer, isso era uma outra coisa muito importante que só ia oxigenar a política. Tem uma candidata a deputada a presidente da República. Esse debate enriqueceria, era muito melhor. Você está entendendo? Quer dizer, não há um projeto pessoal meu. Eu não vou acabar minha vida pública ser senador. Não, isso não existe. Não existe. Eu quero saber onde é que eu posso ainda contribuir. Só isso. Nesse contexto, como é que o senhor imagina a sua eleição para o Senado, numa eleição em que há um amplo favorito nessa vaga, né, que é o ex-governador Renan Filho? Como é que o senhor avalia a sua colocação nesse cenário? Olha, primeiro, ninguém ganha eleição de véspera. Ninguém ganha. Entendeu? E não tem, e nem perde também. Não sei se vocês se lembram, mas eu, na eleição de Senado, eu era o favorito. Era o favorito, né, e perco a eleição. Né? Acontece fatos que não estão... O Collor com 30 dias de campanha. Com 30 dias de campanha, o Collor ganha a eleição, entendeu? E 7 programas, se não me engano, só. Às vezes são coisas que você não explica. Então, a gente respeita um ex-governador, já foi deputado federal, é um forte candidato, não tem a menor dúvida. O Davi Filho é um forte candidato também. O Collor, que era a vaga dele, que agora não é mais candidato, ele vem para cá, eu acho que vai nivelar essas candidaturas de governo, né, com a entrada do Collor ali, eu acho que vai ter mais impacto naquela história, pelo menos durante um mês ou dois, até começar a eleição. E sim, também a eleição, a campanha também altera esse quadro. Né? Então, é isso, eu não tenho nenhum temor disso. Eu acho que como é que se diz, a eleição é assim mesmo. Por exemplo, para prefeito de Maceió, que ele chamava de candidato garçom, está lembrado? Não, 10%. Esse cara não passa de 10%. O primeiro povo que eu ganhei foi tudo quanto era garçom. Aí os garçons vieram tudo para o meu lado. E depois ganhei a eleição primeiro do primeiro turno, e depois ganhei fácil o segundo turno. Quer dizer, a vida é assim. Quando menos espera, a eleição que eu entrei mais tranquila foi a que eu perdi, que eu tinha mais de 60 contra um que não chegava a 20, e perdi a eleição. Então, respeito, claro que a gente sabe que o favorito não somos nós, mas temos 4 meses só para começar, para a eleição, né, sei lá. O senhor tem um candidato ao governo do Estado? O senhor vai lançar uma campanha independente? Só o PDT vai lançar a campanha para o Senado? Ou o senhor vai se aliar a alguma dessas candidaturas que estão postas ao governo? Pois, aí é que está o problema. Quer dizer, quando a gente não foi para ser candidato, eu não coloquei meu nome, o PDT respeitou e não me indicou para o governo, foi em respeito ao Rodrigo Cunha, que era um novo, foi o senador que teve aquela votação, foi o cara que tirou o Herman de vice para que eu entrasse, quer dizer, então não tinha sentido a gente competir com o Rodrigo. Entendeu? Então, a ideia do PDT, o que o PDT imagina, o que o PDT quer, é votar em Rodrigo Cunha para governador do Estado. Com todo respeito aos outros, não estou fazendo julgamento de ninguém, estou dizendo que é um novo, é um cara que tem uma vida ilibada, nunca vi ninguém dizer que o Rodrigo era isso, aquilo outro, então esse é o candidato nosso. Aparece um problema quando o Davi Filho diz, olha, mas eu era o candidato da coligação, como é que vai ser? Aí um diz que juridicamente não pode, mas além do problema jurídico, se puder, tem um problema político que ele entende que deveria ser só ele. Mas esse é um problema que a gente vai
equacionar daqui para frente, né? É um problema que a gente vai discutir, como foi o Collor. O Collor, agora que vai sair a primeira pesquisa com o nome dele. O Collor era candidato ao Senado, estava em segundo lugar, né? Então, ou seja, a dinâmica vai resolver. Não, também não tenho nada contra o Davi Filho, ele fez uma bonita campanha, foi o terceiro colocado para prefeito, né? Mas respeitamos, mas a gente, independente, a gente pode, se for o caso, e entender nacionalmente aqui que a gente deva continuar, não é obrigado a fazer a campanha com aquela coligação. O PDT pode sair independente. Aí vou chamar os meus companheiros da esquerda, quem sabe? Pode ser uma saída. Alguns dias atrás, inclusive, saíram várias informações, que o senhor também havia conversado com o ex-prefeito da capital, Rui Palmeira. O senhor, inclusive, já compôs a base de apoio do ex-prefeito da capital. Cogita essa possibilidade, de repente, se algum outro candidato ao governo convidar o senhor para ser o candidato ao senador dele, o senhor deixa em aberta essa porta? Veja, eu não queria deixar em aberta a porta. Eu quero dizer o seguinte, eu não fecho porta. Quer dizer, eu não impeço de conversar. Por exemplo, o governador Paulo Dantas me chamou para conversar sobre Alagoas. Foi no dia, inclusive, daquela enchente que a conversa até saiu das coisas que ele queria, e a gente conversou mais pela enchente, porque eu vivi algumas enchentes. Então, mas ele mesmo disse, eu estou conversando com um ex-governador, uma pessoa que governou 8 anos, portanto, e não me fez convite nenhum, não houve nenhuma proposta política deles. Foi uma conversa, vamos dizer assim, sobre as questões de Estado. Esse problema, como é que resolve? A gente, quer dizer, eu não vou dizer que ele me fez essa pergunta, mas eu digo assim, eu dei a minha opinião sobre os problemas que estavam acontecendo naquele dia. Foi o pior dia das enchentes. Entendeu? A outra questão, então, o Rui dizer que eu não conversei com o Rui, conversei. O Rui, saí do governo do Rui porque ele não entendia que eu poderia participar do governo do Renan. O Renan não fazia questão de eu ficar nos dois, o PDT podia ficar nos dois e ele não aceitava. Aí eu saí, evidentemente, tive que sair. Mas nunca briguei com o Rui nunca faltou com a palavra comigo, eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. Nada pessoal contra ele. Agora, hoje, quer dizer, ele não nos apoiou. Quem apoiou foi o Rodrigo. Como é que eu vou começar com ele e não com o Rodrigo? Eu vou começar com o Rodrigo, vou começar com essa frente. É essa frente da qual, eticamente, eu estou comprometido e não tenho porquê justificativas para sair. Primeiro, ele não fez nenhuma atitude que desmoralizasse esse papel dele como candidato. O prefeito está bem avaliado. Né? O nosso governo está mais de 70% em Maceió. Eu disse nosso porque eu sou o vice e atuo também, quando viaja eu fico e tal. Então, a gente não tem porquê, razão nenhuma, lógica nem política, que eu começasse com o Rui. O respeito, a amizade mantém-se, mas agora, nesse instante, o meu compromisso é nesse canto. Né? Poderia se dissesse assim, você vai teria um problema com o Rui. Não era impedimento, mas um problema é que o Rui é odiado, às vezes, pelos funcionários públicos, pelo menos municipais, e não é o meu caso. Quer dizer, então, isso era uma coisa que traria. Mas não chegamos a essa cogitação, não existe essa cogitação, por enquanto, de outra frente. O Rui, é possível até que ele já tenha um candidato, e a gente não sabe, ele já tenha convidado alguém, não sei, e não ocorreu nenhum convite. Agora, eu quero dizer o seguinte, o PDT também, se entender que a gente deve manter a candidatura, independente da frente, não há nenhum problema, mesmo que eu não tenha candidato ao governo, entendeu? Eu não sei, isso aí é uma questão que não foi posta na mesa ainda, está entendendo? Só para completar, os 4 principais candidatos, o senhor conversaria com o Collor também? Ser senador dele, no caso? Olha, eu converso com todos eles, entendeu? Eu fui coordenador da bancada de Alagoas 8 anos, todos os anos eleito por unanimidade, todos. Collor, Renan e o Benito de Lira, que eram os senadores, né, e os deputados que estão hoje, o presidente da casa, né, o Renan, que... Enfim, eu me lembro que o ministro um dia disse, você... O cara coordenar uma bancada dessa é muito difícil. Não era, não foi. Eu fui eleito os 4 anos, e tenho a melhor relação com eles, respeitosa. Para o próprio Renan Calheiros, que
que houve diferenças comigo e o governo do filho, eu não tenho nenhuma diferença para conversar com o pai sobre as questões políticas, entendeu? Agora, isso é uma coisa, né? Converso com todos eles. Paulo já conversei, não sobre política, conversei sobre a questão institucional. O Rui, posso até dizer que já houve até um contato nesse sentido de amigos comuns, querendo fazer essa junção. E qual é o outro? O Collor, que você falou agora, né, que está chegando, por exemplo, também mantive, no passado, uma relação muito longe do Collor, mas no Congresso foi muito respeitosa, o Collor não criou problema. A gente teve uma... Aliás, nem o Renan Filho, nem o Rui teve dificuldade quando eu fui coordenador, porque eu lutei muito por essa paz como deputado federal. E deu certo, porque eles cooperaram também. Se eles não cooperassem, né, não foi... E que era o outro que você falou? Collor, Rui e o Paulo Dantas. Paulo Dantas são os três principais, né? Aí tem Rodrigo Cunha, que esse já estou, quer dizer, não é confessar, já tenho, teve do PDT, da sede do partido, no lançamento das candidaturas, que é uma coisa que eu queria te dizer a você. Qual é a diferença que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo candidatura coletiva. Nós não temos como concorrer com esses candidatos que gastam muito dinheiro, nós não temos. Então, por exemplo, os funcionários da saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, etc., tem 10 candidatos, 5 mulheres e 5 homens, eles são candidatos coletivos. Um representa, que é o Isaac, o presidente do sindicato, mas eles pedem votos no Estado todo para ver se a gente consegue existir com mais votos, né? O presidente dos guardas municipais, do sindicato dos guardas, que é o Pisca, ele é o nome que vai para a urna, mas tem mais um número, tem que ser mais de 3, pode ser 10, 8, 7, que são candidatos dessa chapa coletiva. A juventude tem uma chapa federal e estadual. Hoje estou conversando com a turma daqui hoje à noite. As mulheres têm a chapa federal e a chapa estadual. Quer dizer, então, a gente está saindo por isso para tentar concorrer e sobreviver a essa realidade que existe no país, que é encurtar os partidos, né? Houve uma destruição, você vê que o PSDB, basicamente, não tem candidato. O PSB, o pai do prefeito teve que sair para a União do Brasil, porque não tinha chapa também no PSB. Quer dizer, o que o PDT está oferecendo à população como novidade, que já existe em outros lugares, é a gente fazer candidaturas coletivas, que a gente já tem 6. Perfeito. Só para a gente já nessa reta final aqui desse nosso bate-papo, deixa eu voltar a um assunto de alguns meses atrás, governador. Houve um contexto em que o Rodrigo Cunha ainda não era o candidato ao governo do Estado desse grupo, e um dos candidatos fortemente cogitados era o prefeito da capital, o João Henrique Caldas, o JHC. O senhor acredita que o JHC perdeu uma grande oportunidade de ser o candidato ao governo, ou o senhor já defendia naquela época, dentro do grupo, a candidatura do Rodrigo Cunha? Não, eu tinha que manteria a minha palavra, eu estava no grupo. Agora, se a mim fosse pedido para eu decidir, eu teria dito ao Rodrigo que eu nem sabia, não precisava dizer. Todas as pesquisas, não era só a que o que o Rodrigo fazia, ou que o Paraná Pesquisa fazia, o que o próprio Rodrigo fazia, dizia que o favorito era o JHC. Dificilmente tinha um cara para enfrentá-lo nas urnas. Isso não tem dúvida. O Rodrigo não o fez recuar, né? Disse que ia sustentar, porque ele tinha pesquisas qualitativas que diziam, e mostravam também que ele era o segundo. Essa é que é a questão. O Rodrigo era o JHC era o primeiro, mas o segundo era ele. Ora, se o JHC não fosse o candidato, o que é que ele imaginava? O JHC viesse apoiá-lo, ele vai subir, eu vinha com o meu apoio também, então ele se viabilizaria. Então, é isso que eu acho que é isso que está sendo posto hoje. Foi a desistência, né, do JHC, não quis ser candidato, achou que deveria continuar na prefeitura. Mas se a mim fosse dada a opinião, eu diria que ele era muito mais forte. Eu diria, não, todos eles sabiam. O próprio governo, os outros adversários sabiam que o JHC era o favorito. Isso não significa dizer que estava ganho, claro. Aquilo que eu falei, ninguém ganha de véspera. Agora, ele era favorito, né, e se brincasse até para ganhar no primeiro turno. Bom, então esse
esse foi o nosso bate-papo da semana político com o ex-governador, ex-deputado federal. A gente, se falar aqui o que o senhor foi, vai levar muito tempo, né? O Ronaldo Lessa, que está visitando aqui a cidade de Arapiraca, retomando as suas bases, retomando a conversa com as pessoas, pretende ser candidato ao Senado neste ano. Governador, agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso bate-papo dos 7 segundos, e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual o futuro político do Ronaldo Lessa? O senhor pretende se candidatar novamente em outras eleições? O senhor permanece ativo na vida política? O que é que o senhor pensa para o além 2022? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, 7 segundos, por me dar essa oportunidade de estar aqui, de conversar com o povo de Arapiraca, do Agreste. Isso é uma honra para mim e uma satisfação. Agora, por exemplo, se eu mantenho a candidatura, se consigo ganhar a candidatura, 8 anos de mandato, aí vou terminar com 81, 82, aí eu quero ver se eu visto a pijama e passeio. Seria provavelmente o último mandato. Se isso não ocorrer, quer dizer, eu fico na vice-prefeitura. Então, tenho mais 2 anos para manter. Eu não preciso renunciar como o prefeito precisava. A legislação permite, só que eu não assuma. Mas, se eu perder a eleição, por Senado ou por qualquer outra coisa que eu fosse, eu poderia voltar ao cargo. E ficar como vice-prefeito é mais cumprir mais 2 anos de mandato, e aí talvez eu ainda arrisque uma outra candidatura. Se tiver com o gás de hoje, com a saúde, com a vontade de fazer, aí eu vou continuar. E se sentir também reciprocidade. É importante que vocês olhem para as pessoas, como eu peguei ali os estudantes fazendo fotografia comigo, um funcionário. Quer dizer, isso é fundamental. Né? Se você sente que tem pegada, que a população ainda lhe respeita e gosta de você, você vai em frente. Desde que aguente também o físico, né? Maravilha. Governador Ronaldo Lessa, muito obrigado pela entrevista. Esse foi o nosso bate-papo dos 7 segundos.